Meu nome é Renata, tenho 38 anos, e o dia em que meu próprio irmão me humilhou na frente de toda a família começou com ele de pé, no meio da sala da nossa mãe, sorrindo daquele jeito que eu aprendi a odiar nos últimos 8 anos, o sorriso de quem acha que ganhou. Eram quase 11 da manhã de uma terça-feira de março. A casa ainda cheirava ao perfume da minha mãe, aquele sabonete de glicerina que ela usava desde sempre, e eu estava sentada no canto do sofá, com as mãos no colo, quando meu irmão Marcos levantou a voz para que todos pudessem ouvir. Quero deixar claro, antes de o doutor começar, ele disse, olhando direto para mim, que a Renata já foi informada da vontade da minha mãe. Ela entende que não vai ter direito a nada dessa herança. Já está resolvido entre a gente. A minha cunhada Patrícia, sentada ao lado dele com a saia justa e os brincos de ouro que eu nunca tinha visto antes, bateu palmas 2 vezes. 2 palmas lentas, como num teatro ruim, e olhou ao redor, esperando que os outros fizessem o mesmo. Ninguém fez, mas ninguém me defendeu também. Eu olhei para o meu irmão, respirei, e disse as 2 palavras que todos interpretaram como derrota. Tudo bem. Marcos soltou um meio riso, se acomodou na poltrona que era da minha mãe, a poltrona dela, onde ela sentava para ver novela toda noite, e cruzou os braços com aquela segurança de quem não tem nenhuma dúvida sobre o resultado. Patrícia abriu o estojo de couro do batom e repassou os lábios sem nem olhar para mim. O que nenhum dos dois sabia é que dentro da minha bolsa preta de couro, dobrado com cuidado dentro de um envelope plástico transparente, estava um documento que eu guardava há 7 meses. 7 meses de silêncio. 7 meses de tudo bem e não tem problema. E sorrisos educados. 7 meses planejando cada movimento enquanto eles planejavam os deles. O advogado, Dr. Cláudio, um homem de uns 60 anos com óculos de armação fina e pasta de couro surrada, abriu os papéis em cima da mesa de centro, ajeitou os óculos, começou a ler. Eu vi o exato momento em que o rosto dele mudou. Não foi dramático, foi sutil. Uma pequena pausa, uma piscada mais longa do que o normal. Ele olhou para o papel, depois olhou para o Marcos, depois voltou para o papel e empalideceu. Eu preciso voltar um pouco para você entender como chegamos até ali. Marcos e eu crescemos juntos numa casa pequena, no cidade, interior de São Paulo. Éramos só nós dois, e a minha mãe, Dona Lúcia, depois que meu pai morreu num acidente de trânsito quando eu tinha 11 anos e o Marcos tinha 8. Minha mãe trabalhou a vida inteira como costureira. Acordava às 6 da manhã e só parava quando o jantar estava na mesa. Ela nunca nos deixou sentir falta de nada, embora a gente sentisse falta de muita coisa. O Marcos era aquele irmão que você protege porque é mais novo e porque parece mais frágil, mesmo quando não é. Eu fazia o dever dele quando ele não entendia a matéria. Eu cobria quando ele chegava tarde. Eu mentia para minha mãe que ele estava na casa de um amigo, quando eu sabia que ele estava em lugares que ela não aprovaria. Eu fiz isso por anos, porque acreditava que era isso que irmãos faziam. Durante muito tempo, foi bom entre a gente. Depois, chegou a Patrícia. Ele tinha 27 anos quando a conheceu, numa festa de aniversário de um colega de trabalho. Ela tinha 24, era bonita do jeito que chama a atenção, cabelo liso cor de mel, corpo que ela sabia usar, sorriso que acendia quando convinha. Eu me lembro da primeira vez que ele me ligou falando dela. Rê, eu acho que encontrei a mulher da minha vida, ele disse. Que bom, Marco. Quando você vai me apresentar? Logo, ela é diferente. Você vai adorar. Eu não adorei. Não foi amor à primeira vista. Não foi ciúme de irmã. Não foi nada disso que as pessoas gostam de romantizar. Foi algo mais simples e mais difícil de explicar. Foi o jeito que ela me olhou quando Marcos saiu da sala para buscar as bebidas, naquela primeira vez que nos sentamos juntas. Ela virou o rosto devagar na minha direção, me avaliou de cima a baixo sem qualquer disfarce e então sorriu com apenas metade da boca. Marcos me contou muito sobre você, ela disse. Bom, espero. Claro, ela respondeu. E voltou a olhar para frente, como se a conversa já tivesse terminado. Em 6 meses, eles estavam morando juntos. Em 1 ano, casados no cartório, sem festa porque Patrícia disse que festa de casamento era desperdício de dinheiro, e eu fiquei pensando nisso durante muito tempo, porque Patrícia não parecia ser o tipo de pessoa que achava qualquer coisa um desperdício quando era dinheiro dos outros. As primeiras exclusões foram pequenas, do tipo que você questiona a si mesma antes de questionar a outra pessoa. O primeiro Natal, depois que eles casaram, minha mãe nos convidou para o almoço de sempre. Eu, Marcos, a Patrícia, a tia Marlene e o tio Geraldo. Cheguei às 11h30.
Patrícia e Marcos já estavam lá desde as 10. Quando entrei na cozinha para ajudar minha mãe, ouvi a voz da Patrícia vindo da sala. Dona Lúcia, eu já disse pro Marcos que o ideal seria passar o Natal só com a família mais próxima. Você, eu e ele. Esses almoços grandes são cansativos para a senhora. Minha mãe respondeu com uma voz que eu reconheci. Era a voz que ela usava quando estava sendo educada, mas discordava de tudo. Minha família toda é próxima, Patrícia. Eu entrei na sala fingindo não ter ouvido nada. Patrícia sorriu para mim com aquela metade de sorriso. No ano seguinte, o almoço de Natal não aconteceu na casa da minha mãe. Aconteceu na casa da mãe da Patrícia, em outra cidade. E minha mãe me ligou na noite de 24, às 10 da noite, para dizer Feliz Natal, porque ela estava sozinha. Eu fui até a casa dela com uma ceia que comprei na padaria às pressas. A gente comeu sentada na mesa da cozinha, no silêncio daquele tipo que pesa. Minha mãe não falou nada sobre o Marcos. Eu também não. Mas quando eu fui embora, ela me abraçou na porta por um tempo maior do que o normal. E quando soltou, os olhos dela estavam brilhando. Ela não chorou na minha frente. Nunca foi do feitio dela. Mas eu chorei no carro, parada na frente da casa dela por uns 15 minutos, antes de conseguir dirigir. A segunda situação foi num aniversário de 50 anos do tio Geraldo, que a família alugou um salão pequeno num clube da cidade. Eu fui. Marcos e Patrícia foram. E durante a noite inteira, toda vez que alguém vinha me cumprimentar e depois ia cumprimentar o Marcos, a Patrícia dava um jeito de mudar de assunto rapidamente ou de puxar ele para outro canto, como se a conversa entre nós fosse um problema a ser evitado. Em determinado momento, o tio Geraldo falou em voz alta, meio bêbado e sorridente. Ô Marcos, vai deixar a irmã sozinha a noite toda? Senta com ela um pouco, Rome. Marcos olhou para Patrícia. Patrícia olhou para o relógio. A gente precisa ir logo. Ela disse. Você sabe que eu tenho compromisso cedo amanhã. Saíram antes do bolo. Eu fiquei. Comi bolo com o tio Geraldo, dancei uma música com a tia Marlene, ri de histórias antigas. Mas quando cheguei em casa naquela noite, sentei na beira da cama e fiquei parada por um longo tempo, tentando entender quando exatamente o meu irmão tinha se tornado uma pessoa que eu não reconhecia mais. A terceira situação foi a mais difícil de engolir, porque envolveu minha mãe diretamente. Minha mãe tinha um pequeno imóvel comercial que o meu pai tinha comprado antes de morrer, uma salinha numa galeria no centro da cidade que ela alugava por $4.500 por mês para uma clínica de estética. Era a renda extra dela, além da aposentadoria. Não era muito, mas era o que garantia que ela pudesse pagar o plano de saúde particular e ainda guardar um dinheiro todo mês. Quando minha mãe completou 70 anos, num jantar simples que fiz na minha casa, Marcos e Patrícia apareceram com uma proposta que claramente tinham combinado antes. Mãe, Marcos começou. A gente estava pensando, aquele imóvel no centro dá muito trabalho para a senhora administrar. E a gente precisaria de um capital para abrir o negócio que eu e a Paty temos planejado. E se a senhora vendesse e passasse metade para a gente agora, em vida? Minha mãe pousou o garfo no prato devagar. Que negócio é esse que vocês planejam? Uma loja de roupas femininas. Patrícia entrou na conversa com aquela voz mansa que ela usava quando queria alguma coisa. Eu tenho muito conhecimento na área, dona Lúcia. É um investimento sólido. A gente já até olhou um ponto. E a Renata? Minha mãe perguntou. Silêncio. A Renata tem o emprego dela, Marcos disse depois de uma pausa. Minha mãe me olhou. Eu olhei para ela e, sem precisar de palavras, trocamos uma informação que as duas entendemos perfeitamente. Isso não era uma conversa sobre negócios, era uma conversa sobre quem ela amava mais. Eu vou pensar, minha mãe disse, e mudou de assunto. Depois do jantar, quando Marcos e Patrícia foram embora, minha mãe lavou a louça comigo em silêncio. Quando terminou, secou as mãos no pano de prato e disse, eu não vou vender nada. Eu não respondi, só continuei secando os pratos, mas eu precisava ver o que eles diriam na sua frente, ela completou, e foi para a sala assistir televisão. Minha mãe ficou doente no outono seguinte. Começou com cansaço, que todo mundo atribuiu à idade. Depois veio uma queda, um exame, outro exame, e então a palavra que ninguém quer ouvir de um médico, insuficiência cardíaca. Não grave o suficiente para internação imediata, mas séria o suficiente para exigir acompanhamento, medicação controlada e alguém por perto. Eu me mudei para a casa dela. Não precisou nem de conversa longa. Na semana seguinte ao diagnóstico, desfiz meu apartamento alugado, coloquei minhas coisas num quarto de fundo que ela tinha usado como depósito e comecei a rotina de levar ela nas consultas, buscar medicamentos, cozinhar as refeições do cardápio que a nutricionista tinha indicado. O Marcos aparecia no fim de semana,
quando aparecia. Ficava 1 hora, 2 horas, comia alguma coisa que eu tinha preparado, fazia perguntas sobre a saúde da minha mãe, como se estivesse lendo de uma lista, e depois se levantava dizendo que tinha compromisso. A Patrícia raramente vinha junto. Quando vinha, ficava de pé perto da porta, como se sentar fosse se comprometer com algo que ela não estava disposta a assumir. Numa tarde de sábado, minha mãe estava descansando e eu estava passando roupa na sala quando Patrícia entrou sozinha. Marcos tinha ido resolver alguma coisa no carro e ficou olhando ao redor com aquela expressão de inventário. Essa casa vai precisar de reforma quando a dona Lúcia não estiver mais aqui, ela disse, sem qualquer introdução. Eu continuei passando a roupa. As janelas estão velhas. O piso da cozinha tem problema. O banheiro da frente precisaria ser todo refeito. A minha mãe ainda está aqui, eu disse com a voz o mais neutra que consegui. Estou só sendo prática, Renata. Eu ouvi. Ela ficou mais uns 2 minutos em silêncio, olhando para o corredor que levava ao quarto da minha mãe, e então disse, quase para si mesma, felizmente vai ficar tudo na família. Eu peguei a blusa que estava passando, dobrei com calma, coloquei na pilha. Peguei a próxima peça e não disse nada, mas alguma coisa dentro de mim decidiu, naquele momento, parar de ignorar. Foi numa tarde de setembro que eu encontrei o documento. Minha mãe tinha me pedido para procurar um papel antigo numa pasta que ela guardava no fundo do armário do quarto. A certidão de um terreno que ela tinha vendido anos atrás, que precisava para uma questão burocrática do INSS. Eu abri a pasta, fui folheando os papéis e, no meio das certidões antigas e recibos amarelados, encontrei um envelope lacrado, com meu nome escrito na frente com a letra da minha mãe, Renata. Só abrir quando o Dr. Cláudio mandar. Eu fiquei parada com o envelope na mão por um longo momento. Depois levei para minha mãe. Ela estava na cama, com o livro de palavras cruzadas no colo que ela mal conseguia terminar naqueles dias. Quando me viu com o envelope, fechou o livro. Encontrou, ela disse. Não foi pergunta. Encontrei. Ela me estendeu a mão. Eu dei o envelope para ela. Ela olhou para o meu nome escrito na frente, passou o polegar sobre as letras uma vez e devolveu para mim. Guarda com você. Não fala para ninguém. E não abre antes da hora. Mãe, Renata. Ela me olhou com aqueles olhos que eu conhecia desde que eu era criança. Olhos que não pediam, afirmavam. Eu passei a minha vida inteira trabalhando. Eu sei o que eu estou fazendo. Você confia em mim? Sempre confiei. Então guarda e espera. Eu guardei. Durante 7 meses, aquele envelope ficou dentro de uma caixa de sapatos no fundo do meu armário, dentro de um envelope plástico, dentro de uma sacola. Eu não abri, mas eu também não fiquei parada, porque quando você encontra um envelope com seu nome escrito pela mão da sua mãe doente, você começa a prestar atenção em coisas que antes deixava passar. Comecei a observar o Marcos com outros olhos, as visitas curtas, as perguntas que ele fazia sobre o plano de saúde da minha mãe, sobre o imóvel, sobre se ela tinha atualizado os documentos, a forma como Patrícia fazia comentários sobre a casa em voz baixa, como se estivesse planejando uma obra que já era certa. Um dia, sem que eu tivesse planejado, ouvi uma conversa que não deveria ouvir. Eram umas 8 da noite. Minha mãe tinha ido dormir cedo, e eu estava na cozinha quando ouvi o Marcos do lado de fora falando no celular. A janela estava entreaberta. Eu não me movi. Pati, eu falei com o contador. Se a gente regularizar a transferência agora, em vida, economiza uma porrada no inventário. Não, ela não sabe de nada. A velhinha confia em mim. O imóvel do centro é o que vale mais. A casa a gente vende depois, divide o dinheiro. A Renata não vai fazer nada. Ela nunca faz nada. Eu fiquei parada, com a mão em volta do copo de água, sem conseguir beber. Depois de um tempo, ouvi ele entrar pela porta da frente. Passei pela sala, dei boa noite, fui pro meu quarto, fechei a porta. Me sentei na beira da cama. Por fora, calma. Por dentro, uma clareza que doía como cirurgia sem anestesia. Na manhã seguinte, enquanto Marcos ainda dormia num quarto de hóspedes, liguei pro Dr. Cláudio. Doutor, sou a Renata, filha da dona Lúcia. Eu precisava conversar com o senhor sobre algumas coisas. Ele me ouviu. E quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Renata, ele disse, eu acho que a gente precisa se encontrar pessoalmente. Se você já viveu na pele o que é ser olhada pela sua própria família, como se você não existisse, como se sua presença fosse um detalhe irrelevante num planejamento maior, você sabe exatamente o que eu estava sentindo naquela época. E se você está passando por isso agora, eu quero que você continue ouvindo, porque o que aconteceu depois foi além de qualquer coisa que eu poderia ter planejado sozinha. Deixa um like nesse vídeo se você já foi ignorada por alguém da sua própria família. E se inscreve no canal, ativa o sininho,
porque o que vem a seguir, a preparação, o confronto e o momento em que o rosto do meu irmão mudou para sempre, é o que eu precisei de 7 meses de silêncio para construir. Me conta nos comentários, você ficaria em silêncio ou revidaria na hora? Pensa bem antes de responder. O Dr. Cláudio tinha sido o advogado da minha mãe por quase 20 anos. Conhecia a história da família, os bens, os documentos, tudo. Quando me encontrei com ele num café perto do escritório dele, numa manhã de outubro com garoa fina, ele chegou antes de mim, já com um caderninho aberto e a caneta na mão. Ele me ouviu tudo sem me interromper. A conversa que eu tinha ouvido. O comportamento do Marcos nos últimos meses, as perguntas que ele fazia sobre documentos, os comentários da Patrícia sobre a casa. Quando terminei, ele fechou o caderninho, juntou as mãos em cima da mesa e disse: "Sua mãe me procurou há 8 meses. Ela já sabia o que estava acontecendo antes de você. Eu senti o chão firme sob os meus pés de um jeito novo. Ela atualizou o testamento? Fez mais do que isso. Ele abriu a pasta que estava na cadeira ao lado, mas eu não posso te mostrar o conteúdo agora. Você sabe disso. O que eu posso te dizer é que sua mãe foi muito cuidadosa e muito específica. E o envelope que ela me deu? Você vai saber o que fazer com ele quando chegar a hora." Eu fui embora daquele café com mais perguntas do que quando entrei, mas com algo que não tinha antes, a certeza de que eu não estava sozinha naquilo, que a minha mãe, que eu achava que estava só me deixando cuidar dela enquanto ficava frágil, tinha estado lúcida e estratégica o tempo todo, que o silêncio dela também era planejado. Aprendi isso com ela mais tarde do que deveria. Nos meses que se seguiram, eu me tornei alguém que presta atenção. O Marcos intensificou as visitas quando percebeu que a saúde da minha mãe estava piorando. Não para cuidar, mas para estar presente. Começou a aparecer mais no fim de semana. Às vezes com a Patrícia, às vezes sozinho. Ficava conversando com minha mãe sobre coisas gerais, mas eu percebia quando o assunto mudava discretamente para propriedades, para documentos, para o que você quer que aconteça com as coisas, mãe. Minha mãe respondia com a habilidade de uma mulher que tinha sobrevivido à viuvez com 2 filhos pequenos. Dava respostas vagas que pareciam satisfatórias, sem ser. Sorria, mudava de assunto falando de alguma coisa do passado, e quando Marcos ia embora, me olhava com um cansaço que não era físico. Numa tarde em que ficamos sozinhas, ela me chamou para o quarto dela. "Você já foi falar com o Cláudio?" "Fui", ela assentiu. "Ele te disse alguma coisa?" "Disse que você foi cuidadosa." Ela deu um meio sorriso. Puxou o lençol um pouco mais pro colo. "Eu não criei você para ser boba, Renata. Eu criei você para ser forte quando precisasse. Eu errei em algumas coisas com o Marco. Eu fui mole em alguns momentos que não devia. Isso aqui." Ela apontou pro peito com um dedo frágil. "Isso é para corrigir o que eu devia ter corrigido antes." Eu quis perguntar o que estava no testamento. Não perguntei. "Mãe, eu não preciso de nada. Eu sei que você não precisa." Ela me cortou, mas com suavidade. "Por isso, você vai receber." Ela fechou os olhos. Eu fiquei um pouco mais ao lado dela, com a mão sobre a mão dela, até ela adormecer. A Patrícia cometeu 2 erros importantes naqueles meses, e eu observei os 2 em silêncio. O primeiro foi numa conversa que ela teve com a minha prima Cássia, filha da tia Marlene, numa saída que elas fizeram juntas, sem eu estar presente. A Cássia é daquelas pessoas que não consegue guardar informação por mais de 48 horas. Então, na semana seguinte, ela me ligou, sem nem perceber o que estava fazendo. Eu fui tomar um café com a Patrícia essa semana. Ela estava muito animada com os planos. Falou que quando a tia Lúcia, sabe, que eles vão reformar a casa e alugar o andar de baixo, que o imóvel do centro eles já têm comprador interessado. Eu não disse nada por alguns segundos. "Comprador interessado", eu repeti. É o que ela disse. Mas não fica brava comigo. Eu só tô te contando porque achei estranho ela já falar assim. Não tô brava com você, Cássia. Obrigada por me contar. Desliguei e anotei no bloco de notas do celular, com data e hora, tudo o que a Cássia tinha me dito. Juntei a uma pasta de áudios de conversas que eu tinha começado a guardar, prints de mensagens, anotações com datas. Não por paranoia, por inteligência. O segundo erro da Patrícia foi mais grave. 3 meses antes da minha mãe falecer, o Marcos chegou com um papel na mão, pedindo para minha mãe assinar uma atualização cadastral do imóvel. Minha mãe chamou minha mãe, era minha mãe. Ela não assinou nada sem chamar o Dr. Cláudio primeiro. "Deixa eu ligar pro meu advogado antes", ela disse simplesmente. O Marcos ficou desconfortável. "Mãe, é só uma atualização. Não precisa de advogado para isso." "Marcos." Ela usou o tom que usava quando a gente era criança e tinha cruzado uma linha. "Eu ligo pro Cláudio ou eu não assino." A Patrícia, que estava na porta da sala, disse: "Dona Lúcia,
Não precisa complicar as coisas. É um formulário simples. Então, não vai demorar nada para o Cláudio ler. Eles foram embora sem a assinatura. E quando eu liguei para o Dr. Cláudio contando o episódio, ele ficou em silêncio por uns 3 segundos e então disse: "Bem, isso muda algumas coisas no que eu precisava preparar. Me dá uma semana." Eu não perguntei o que ele ia preparar, mas entendi que o tabuleiro estava se definindo. Minha mãe morreu numa quinta-feira de fevereiro, de madrugada, com a mão que eu estava segurando. Não foi dramático. Foi quieto, como ela era. Uma última respiração mais longa do que as outras, e depois silêncio. Eu fiquei ali por um tempo antes de chamar qualquer pessoa. Só nós duas, no escuro do quarto, com o barulho do ventilador e o cheiro do sabonete dela. Depois liguei para o Marcos, depois para o SAMU. Depois para o Dr. Cláudio, que atendeu mesmo sendo quase 2 da manhã. Ela se foi, eu disse. Sinto muito, Renata. Uma pausa. A leitura do testamento vai ser quando a família quiser, mas eu preciso que você traga o envelope quando vier. Eu sei. Os 10 dias seguintes foram um funeral, uma série de visitas de condolências, comida que os vizinhos traziam, choro que vinha em ondas irregulares, e o Marcos se comportando como o herdeiro principal de algo que ainda não tinha sido definido. Ele foi quem falou com o síndico do condomínio sobre ajustes futuros. Ele foi quem recebeu as condolências dos conhecidos como se fosse o único filho enlutado. A Patrícia ficou ao lado dele o tempo todo, organizando, recebendo, tomando notas no celular que ela achava que ninguém via. Numa noite, quando só restavam eu, Marcos e Patrícia na casa, meu irmão veio até mim com uma expressão que eu reconheci como a expressão que ele usava quando ia dizer algo que ele achava que era um favor. Eu queria conversar sobre a situação da herança. Agora não é a hora, Marcos. Eu sei que é difícil, mas é importante a gente alinhar as expectativas. Eu olhei para ele. Alinhar as expectativas, eu repeti. Você sabe que a mãe queria que a família fosse para frente, que o patrimônio fosse usado de forma inteligente. A gente conversou bastante sobre isso, eu e ela. Que bom. Então você entende que o imóvel do centro, por exemplo, faz mais sentido ficar comigo, que tenho os planos. Marcos, eu me levantei do sofá. A leitura do testamento é semana que vem com o Dr. Cláudio. Até lá, não tem nada a alinhar. Ele abriu a boca, fechou. Olhou para Patrícia. Eu fui para o meu quarto, fechei a porta e tirei o envelope da caixa de sapatos. Não abri, só segurei por 1 minuto com os 2 olhos fechados, sentindo o peso leve do papel. Eu confio em você, mãe, eu disse em voz baixa. Para ninguém, para ela. Na manhã da leitura do testamento, me vesti com cuidado. Calça escura, blusa de seda cor de vinho, o cabelo preso. Botei o envelope na bolsa. Tomei café sozinha na cozinha da casa que ainda cheirava a ela. Quando cheguei ao escritório do Dr. Cláudio, a sala já tinha o Marcos e a Patrícia, a tia Marlene, o tio Geraldo e uma prima por parte de pai que eu mal conhecia, mas que era citada num bem menor do testamento, segundo o Dr. Cláudio, tinha me avisado previamente por telefone. Marcos se levantou quando me viu entrar. Ele veio até mim, me abraçou e sussurrou no meu ouvido. A gente vai sair daqui bem, tá? Eu prometo. Eu não respondi. Me sentei, coloquei a bolsa no colo, cruzei as mãos em cima dela. E foi ali que Marcos fez o anúncio. De pé no meio da sala, na frente de todo mundo, com a segurança de quem não tem nenhuma dúvida sobre o que vai acontecer. Quero deixar claro, antes de o doutor começar, que a Renata já foi informada da vontade da minha mãe. Ela entende que não vai ter direito a nada dessa herança. Já está resolvido entre a gente. Patrícia bateu palmas, 2 vezes, devagar. Eu disse, tudo bem, e me sentei com as mãos no colo e o envelope plástico dentro da bolsa, esperando o Dr. Cláudio abrir a pasta. O Dr. Cláudio tinha passado 40 anos lendo testamentos. Eu imagino que ele tinha visto muitas salas como aquela. Gente sentada em torno de uma mesa com cara de luto na superfície e cálculo por baixo, esperando ouvir números, imóveis, contas. Ele ajeitou os óculos, abriu a pasta e começou a ler. Este é o testamento público de Lúcia Maria Borges de Almeida, viúva, brasileira, portadora do CPF. Ele leu os dados formais, a data, as testemunhas. Tudo em voz pausada, sem pressa. Marcos estava de braços cruzados, com aquela postura de quem já calculou o resultado e está esperando a formalidade terminar. Patrícia tinha o celular no colo, embaixo da mesa, que ela olhava de vez em quando. Com relação ao imóvel residencial, localizado na Rua das Acácias, número 113,
Eu vi o Marcos se inclinar imperceptivelmente para frente. A testadora determina que o imóvel seja transferido integralmente para sua filha Renata Borges de Almeida, em reconhecimento ao cuidado, dedicação e presença durante os anos de enfermidade da testadora, conforme declaração de vontade ratificada em cartório na data de 17 de setembro do ano corrente. Silêncio. Não o silêncio de uma pausa. O silêncio de um quarto que para de respirar. Marcos descruzou os braços. Olhou para o Dr. Cláudio com uma expressão que eu só posso descrever como a de alguém que acaba de ver o chão desaparecer sob os pés. Espera, ele disse. Que data foi essa? 17 de setembro. O Dr. Cláudio repetiu com a mesma voz calma. Mas esse testamento... Marcos se virou para Patrícia. Ela estava branca. Doutor, ela disse com a voz que tinha perdido toda a suavidade. Eu acredito que há um equívoco. Nós temos um documento... Se vocês têm algum documento que gostariam de apresentar, o Dr. Cláudio disse, sem nem levantar a cabeça, podem fazê-lo após a leitura ser concluída. Por favor. Patrícia fechou a boca. O Dr. Cláudio continuou. Com relação ao imóvel comercial, localizado na Galeria Central, sala 12... Marcos colocou os cotovelos sobre a mesa. Eu ouvi Patrícia respirar mais rápido ao lado dele. A testadora determina que 50% do valor de locação mensal seja transferido para um fundo em nome de Renata Borges de Almeida, por um período de 10 anos, administrado pelo escritório Cláudio Monteiro Advocacia, e que os outros 50% sejam destinados à instituição de caridade a ser escolhida pela própria Renata, conforme sua descrição. Isso não pode estar certo, Marcos disse, mais para si mesmo do que para alguém. Está correto, o Dr. Cláudio disse, simplesmente. Foi aí que eu abri a bolsa. Tirei o envelope plástico. Tirei o envelope de papel de dentro, coloquei em cima da mesa e empurrei na direção do Dr. Cláudio. Minha mãe me pediu para entregar isso ao senhor quando chegasse a hora, eu disse. Ele pegou o envelope, olhou para o meu nome na frente, escrito com a letra dela. Abriu com cuidado, leu em silêncio por alguns segundos. Quando levantou os olhos, o rosto dele tinha mudado de uma forma que eu não sei descrever direito. Não era surpresa. Eu acho que ele sabia o que estava ali. Era algo mais próximo de admiração, pela mulher que tinha escrito aquilo. Declaração manuscrita da testadora. Ele leu em voz alta, datada de 30 de agosto, assinada por 3 testemunhas e reconhecida em cartório, descrevendo as tentativas de manipulação patrimonial por parte do filho Marcos Almeida e sua cônjuge, Patrícia Gomes Almeida, incluindo o episódio do documento apresentado para assinatura em novembro e reafirmando que as disposições do testamento de setembro representam sua vontade livre e consciente. A tia Marlene colocou a mão na boca. O tio Geraldo olhou para o Marcos com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Marcos ficou completamente imóvel. Patrícia se levantou. Isso é um absurdo, ela disse. Vocês estão forjando documentos. Vamos entrar com recurso. Isso vai para a justiça. Patrícia! A voz do Dr. Cláudio foi firme e baixa. Sente-se. Ela sentou. Eu olhei para o meu irmão. Marcos estava olhando para a mesa. Não para mim. Não para o advogado. Para a mesa, como se o tampo de madeira fosse o único lugar seguro onde pousar o olhar. E eu, que tinha ensaiado mentalmente aquele momento mais vezes do que eu consigo contar, não senti o que eu esperava sentir. Não foi triunfo, não foi raiva satisfeita. Foi algo mais quieto do que isso. Algo que doía e aliviava ao mesmo tempo, que é a sensação específica de uma ferida antiga que finalmente começa a fechar. A reunião terminou 40 minutos depois. O Dr. Cláudio explicou os próximos passos, os prazos, os documentos necessários para o inventário. A tia Marlene me abraçou na saída, com os olhos cheios de água. O tio Geraldo apertou minha mão sem falar nada, mas com uma firmeza que disse tudo. Marcos e Patrícia saíram juntos sem falar comigo. Eu fiquei até o fim, assinei o que precisava ser assinado, agradeci ao Dr. Cláudio e saí para a rua no começo da tarde com o sol de março no rosto. Sentei no banco de uma praça perto do escritório. Tirei o celular do bolso. Não liguei para ninguém. Só fiquei ali por um tempo, olhando as pessoas passarem, pensando em como a minha mãe teria agido naquele lugar. Provavelmente teria ido direto para casa, feito um café e assistido televisão como se nada tivesse acontecido. Eu fiz quase isso. Fui para a casa da minha mãe, que agora era a minha casa. Fiz café, sentei na poltrona dela e chorei por um longo tempo. Não de dor, não de alegria. De algo no meio.
O tipo de choro que acontece quando você finalmente pode. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela família da forma como as notícias se espalham nesse tipo de família. Em camadas, cada camada com um detalhe adicional, até que a história que circula tem pouca relação com o que realmente aconteceu, mas o núcleo de verdade fica intacto. A tia Marlene ligou para mim no dia seguinte. Rê, eu precisava te ligar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Se eu soubesse... Tia Marlene, tudo bem. Não tá tudo bem. Eu devia ter perguntado mais, devia ter prestado mais atenção. Aquela mulher sempre me pareceu estranha, mas eu não queria me meter. Tia, tá resolvido. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Sua mãe era uma mulher muito inteligente, ela disse, com a voz embargada. Era. O Marcos tentou me ligar 2 vezes nos 3 dias seguintes. Eu não atendi. Na terceira vez, ele mandou mensagem. Rê, eu preciso que a gente converse. Eu não sabia de tudo que a Patty estava fazendo. Por favor. Eu li. Não respondi. A Patrícia não entrou em contato. O que eu soube, por canais indiretos, a Cássia, sempre a Cássia, que tem o dom involuntário de repassar informações, é que nas semanas seguintes ao testamento, o casamento dos dois começou a rachar de um jeito que todo mundo que os conhecia podia perceber. Discussões que vazavam para as paredes. O Marcos chegando sozinho em alguns lugares onde antes chegavam juntos. E então, 6 semanas depois da leitura do testamento, o Dr. Cláudio me ligou. Renata, eu preciso que você venha ao escritório. Surgiu algo que você precisa saber. Sentei na mesma cadeira de quando tinha ido conversar com ele pela primeira vez, meses antes. Ele tinha uma pasta nova em cima da mesa. Um familiar seu, que prefere não ser identificado por enquanto, me trouxe alguns documentos. Ele começou. Documentos que mostram que a Patrícia Gomes Almeida possui uma conta em outro estado, aberta há 5 anos, com movimentações regulares provenientes de uma empresa que, ao que tudo indica, foi registrada em nome do seu irmão, sem que ele soubesse. Eu fiquei muito quieta. Ela usou os dados dele? Isso ainda está sendo verificado, mas a questão é que parte dos valores que o Marcos transferiu para um fundo de investimento conjunto que ela administrava nunca foram investidos. Foram para essa conta. Quanto? Ele me olhou por cima dos óculos. R$ 134 mil ao longo de 4 anos. Eu deixei o número assentar em silêncio. O Marcos sabe? Soube há 3 dias. Foi ele quem encontrou os documentos, na verdade, quando começou a revisar as finanças do casal depois da situação do testamento. O Dr. Cláudio fechou a pasta com cuidado. Parece que a revelação das intenções dela com a herança da sua mãe o fez olhar para outros aspectos do casamento com olhos diferentes. Eu pensei na Patrícia sentada no escritório, aplicando o batom sem me olhar, pensando que ia sair dali com a casa e o imóvel do centro. Ela foi embora? O Marcos pediu que ela saísse da casa deles. Ela saiu com as malas há 1 semana. Eu não senti prazer nisso. Senti uma espécie de cansaço profundo. O tipo que vem depois de muito tempo carregando algo pesado e finalmente colocar no chão. E ele? O Dr. Cláudio tirou os óculos, limpou com a frente da camisa, recolocou. Ele me ligou ontem. Pediu que eu transmitisse a você que ele lamenta. Foram as palavras que ele usou. Que ele lamenta. Que bom, eu disse. Não foi irônico, foi sincero. Que bom que ele tinha chegado a isso. Era tarde, mas não era nunca. Tomei algumas decisões nos meses seguintes. A primeira, contratei uma empresa de reformas para fazer os reparos necessários na casa da minha mãe, que agora era minha, e me mudei definitivamente para lá. Não como quem está ocupando um espaço alheio, mas como quem finalmente chegou em casa. A segunda, renovei o contrato com a clínica que alugava o imóvel do centro, por mais 3 anos, nas condições que o Dr. Cláudio recomendou. Estável, seguro, sem urgência. A terceira, liguei para tia Marlene e marcamos um almoço, só nós duas, que aconteceu numa tarde de sábado com comida demais e conversa de horas, o tipo de tarde que eu tinha passado anos sem ter. Com o Marcos foi mais lento. E mais complexo, porque não é simples essa coisa de perdoar alguém que é seu irmão. Não é como perdoar um estranho, onde você pode simplesmente fechar a porta e ir embora. Com família, a porta continua existindo, mesmo quando você decide não abrir por um tempo. Ele me ligou de novo 2 meses depois. Dessa vez eu atendi. Não foi uma conversa fácil. Ele chorou, o que eu não esperava. Disse coisas que eu precisava ouvir, mas que não resolvem os anos que passaram. Disse que a Patrícia tinha sido habilidosa em separar ele de mim, em criar uma narrativa onde eu era o problema, e que ele tinha deixado acontecer porque era mais fácil. Eu sei que você não precisava passar por isso, ele disse.
Não precisava. Eu sei que não tem desculpa. Não tem silêncio. Mas você ainda é meu irmão, eu disse eventualmente. E isso não muda. O que muda é o que a gente faz com isso. Não nos reconciliamos da forma que filmes gostam de mostrar. Não houve abraço com fundo musical. Houve uma conversa difícil, depois outra, depois um almoço constrangido, depois um menos constrangido. É um processo que ainda está acontecendo enquanto eu conto isso para você. Talvez nunca chegue a ser o que foi na infância, antes de tudo mudar, mas talvez chegue a ser alguma coisa nova, construída em cima da verdade em vez da ilusão. Tem algumas coisas que eu aprendi com tudo isso, e eu quero contar porque podem ser úteis. A primeira é que silêncio estratégico não é fraqueza. Durante 7 meses, eu fui a pessoa quieta, a que não faz nada, como meu irmão disse no telefone sem saber que eu estava ouvindo. E foi exatamente esse silêncio que me deu tempo de entender o que estava acontecendo, de me preparar, de contar com o trabalho que minha mãe tinha feito do lado dela. Se eu tivesse reagido na primeira humilhação, na primeira exclusão, no primeiro comentário da Patrícia sobre a casa, enquanto minha mãe ainda estava viva, eu teria virado o barco antes de ter o que precisava para nadar. A segunda é que as pessoas nos revelam quem são muito antes de a gente estar pronta para acreditar. Patrícia me mostrou quem era no primeiro jantar, naquele sorriso de metade da boca. Eu vi e escolhi não acreditar porque era mais fácil. Acreditar cedo é difícil, mas é uma forma de cuidado com você mesma. A terceira, e essa é a mais difícil de admitir, é que parte da responsabilidade pelo que aconteceu foi minha. Não pelas humilhações, não pelas tentativas de me retirar da herança. Isso foi deles, totalmente. Mas eu cobri o Marcos por anos quando ele era mais novo. Eu cedi para manter a paz em situações que não mereciam paz. Eu fui educada quando devia ter sido firme. Aprendi que gentileza não é o mesmo que anuência e que ser educada com quem te desrespeita é uma forma de colaborar com o desrespeito. A quarta. Minha mãe viu tudo. Às vezes, as pessoas que parecem passivas estão apenas esperando o momento certo. E às vezes, o cuidado mais profundo que alguém pode ter por você é o que fica guardado num envelope no fundo de um armário, esperando pelo momento em que vai fazer diferença. Eu moro agora na casa onde cresci. O quarto que era da minha mãe, eu reformei com calma, sem pressa. Mudei a cor das paredes, mas mantive a janela com vista para o jardim que ela cuidava, onde tem uma roseira que ela plantou quando eu tinha uns 10 anos e que teima em florescer todo ano em outubro, independente de qualquer coisa. Toda manhã eu acordo com o sol entrando por essa janela. Faço café na cozinha que conheço de cor. Sento na poltrona dela, que agora eu chamo de minha poltrona, e fico um tempo só quieta antes de o dia começar. Não é uma vida perfeita. Nenhuma vida é. Tem dias em que a saudade da minha mãe vem com tanta força que parece física. Tem dias em que penso no Marcos e não sei exatamente o que sinto. É uma mistura confusa de amor de infância e mágoa de adulta que provavelmente nunca vai se resolver completamente. Mas tem algo que não tinha antes. A sensação de estar no lugar certo. De ter ficado quando precisava ficar, calado quando precisava calar e falado quando finalmente era hora de falar. A Patrícia se mudou para São Paulo, segundo soube. O processo que o Marcos abriu para recuperar o dinheiro desviado está em andamento. Não vou mentir que não tenho uma satisfação muito específica com isso, porque tenho. Não é um sentimento bonito, mas é honesto. E tem noites que eu fico olhando a roseira lá fora e penso na minha mãe escrevendo aquela declaração manuscrita, de próprio punho, com aquela letra miúda dela, descrevendo tudo o que ela tinha visto e ouvido, sendo testemunha da própria história, do jeito mais definitivo que encontrou. Eu entendo agora o que ela quis dizer quando disse que errou sendo mole. Não foi fraqueza dela, foi amor. O tipo de amor que não quer criar conflito, que prefere acreditar no melhor, que espera que as coisas se resolvam sozinhas. Muitas mães são assim. Muitas de nós somos assim. O que ela fez no final foi perceber que algumas coisas não se resolvem sozinhas. E agir não é uma lição que vem barata, mas é uma que não esqueço. Família não é quem está presente nos documentos. É quem está presente nas quartas-feiras de manhã quando você precisa ir ao médico. É quem atende o telefone às 10 da noite de 24 de dezembro porque percebeu que você está sozinho. É quem planta uma roseira e sabe que você vai cuidar dela depois que ela se for. Às vezes, a justiça não vem da forma que a gente imagina. Não vem com música épica e discurso. Vem quieta,
num envelope dobrado dentro de uma caixa de sapatos, assinado por uma mulher de 70 anos que amou você da única forma que sabia quando importava de verdade. Se você está passando por algo parecido agora, eu quero te dizer uma coisa que eu precisava ter ouvido há mais tempo. Documentar não é paranoia. É dignidade. Não reagir na hora não é covardia. Às vezes, é inteligência. E aceitar humilhação em silêncio uma vez não significa que você vai aceitar para sempre. Às vezes, tudo bem é a coisa mais estratégica que você pode dizer, porque as pessoas que acham que você cedeu ficam desatentas, e gente desatenta comete erros. Eu sei disso agora. Se essa história chegou até você de alguma forma, se você já ficou sentada num sofá enquanto alguém anunciava que você não teria nada, se você já engoliu um comentário sobre sua própria herança ou sua própria casa enquanto fingia não ter ouvido, então você sabe do que eu estou falando sem que eu precise explicar mais. Deixe um like nesse vídeo. Não por mim. Pelo sinal de que histórias como essa importam, que a experiência de ser desvalorizada por quem deveria te amar merece ser falada em voz alta e não guardada em silêncio envergonhado. Se você quer ouvir mais relatos assim, de gente que não aceitou ser pisada, que esperou o momento certo, que planejou quando precisava planejar, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Eu publico toda semana e eu prometo que cada história tem camadas que você não vai ver chegando. Me conta nos comentários. Você acha que eu errei em algum momento? Você teria feito diferente? Ou tem alguém na sua vida que está tentando te convencer de que você não merece o que é seu por direito? E você ainda não sabe o que fazer com isso? Escreve aqui embaixo. Eu leio tudo. E às vezes só colocar em palavras já é o começo de entender o que está acontecendo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível manter a calma enquanto planeja. Que silêncio pode ser força. Que tudo bem pode ser o começo de uma virada, não o fim de uma luta. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu que o marido tinha transferido um imóvel para o nome da irmã dele sem ela saber, e como ela usou exatamente esse documento para virar o processo de divórcio completamente a seu favor. Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até o final. Sua presença aqui significa que essas histórias chegam a quem precisa. E isso, para mim, vale mais do que qualquer herança. Até o próximo relato.